pessoal, eu queria falar sobre a última. Eu queria falar, então, a última parte dessa questão do gás ideal, né? E eu quero, na verdade, começar essa nova abordagem aqui já mostrando uma coisa que a gente já fez, só que eu quero ir um pouco além, tá? Então, suponha que eu tenho lá o meu gás ideal, né? O velho gás ideal, paredes adiabáticas, né? E vocês lembram daquela situação em que eu calculava as energias possíveis via casca esférica, né? Então, naquela situação, eu supunha que a energia do meu sistema estava entre E mais ΔE, porque assim eu conseguia calcular o número de microestados acessíveis, né? Então, por exemplo, se eu estou numa situação que eu tenho apenas duas partículas, que uma está num estado P1, de momento P1, a outra está no estado P2, né? Então, o fato de eu ter essa flutuação da energia me diz que eu posso ter energias compatíveis que estão dentro desse anel aqui, né? Então, por exemplo, nesse ponto, significa que a partícula 1 tem uma certa energia P1 quadrado sobre 2m, e a partícula 2 tem uma energia P2 quadrado sobre 2m. E a soma está associado a esse ponto, né? A soma da energia das partículas, que consequentemente é a energia do gás, está associado a esse ponto aqui, né? Então, todos os estados que estão dentro desse anel aqui, dessa linha achurada, são compatíveis com uma energia que está entre e E mais ΔE. Para a gente faz sentido quando eu tomo o limite ΔE indo para zero, né? Então, se eu tenho N partículas, o meu problema... é claro, antes de mais nada, né? O meu ômega, ele é proporcional a essa área achurada aqui, né? Essa é a consideração. Essa área achurada aqui é proporcional ao número de microestados, né? Essa era a ideia. No caso de N partículas, esse anel aqui se transforma numa casca hiperesférica, né? Numa hipercasca esférica. E a forma para eu calcular o meu ômega, em função da energia do número de partículas, né? O ômega é em função da energia do número de partículas, e ele depende de todas as posições possíveis das partículas. Então, a partícula 1, eu vario sobre todas as possíveis posições da partícula 1 até a enésima partícula. Isso aqui eu integro sobre todo o volume. E, além disso, eu preciso também analisar todas as possíveis velocidades desse meu gás ideal, né? Desde a primeira partícula até a enésima partícula. E essa integração aqui acontece com o vínculo de que a minha energia tem que estar sempre entre esse E, então o PJ ao quadrado sobre 2m, sobre todos os J, tem que estar entre e E mais ΔE. Ou seja, se eu somo a energia de todas as partículas, essa somatória tem que estar dentro dessa região aqui, ou maior que E, ou menor que E mais ΔE. Né? Então, o que essa integração tá me dizendo? Eu vou somar todos os pontos de velocidades que estão dentro dessa região. Se eu olho para essa imagem acima aqui, é como se eu tivesse todos os pontos possíveis aqui, né? Só que eu não vou pegar todos os pontos, eu vou pegar só os pontos que estão dentro desse anel. Então há a possibilidade de todos esses pontos, mas o que me interessa são apenas os pontos que estão dentro desse anel. E é isso, exatamente isso que está me dizendo essa expressão. Eu vou varrer todas as possibilidades de velocidade, mas eu vou considerar apenas aquelas que estão dentro
casca esférica, né? Hipercasca esférica. Nesse contexto aqui, eu vou somar todos os pontos, quer dizer, eu vou percorrer todos os pontos, mas vou considerar apenas aqueles que estão dentro do anel, né? Traduzindo aqui numa linguagem mais simples. Na linguagem mais complexa, significa eu percorrer todos os pontos, mas eu vou considerar apenas os pontos que estão dentro da hipercasca esférica, hiperesférica, né? Muito bem, a gente já viu esse problema, né? Esse problema aqui é o problema da casca esférica, e a gente sabe que o volume, ou hipervolume da casca esférica, depende do R, com uma constante que depende só da dimensão do meu sistema, vezes o raio dessa hiperesfera, elevado a d-1d a dimensão, vezes a espessura dessa hiperesférica, dessa hipercasca, desculpa. E esse CD aqui, que depende só da dimensão, ele é dado por 2π d sobre 2 dividido por gama d sobre 2. Certo? Então, se eu identifico esse problema aqui em termos do problema geométrico dado pelo problema da hiperesfera, basta eu identificar que a dimensão aqui nada mais é do que 3 vezes o n. O que eu estou chamando de R aqui nada mais é do que raiz quadrada de 2m e... Opa, desculpa, acho que vocês não viram aqui, né? Então, o que é a dimensão é 3n. E o que é raio, na verdade, é raiz quadrada de 2me. Né? E se eu derivo esse R aqui, ou seja, se eu pego a espessura nada mais é do que a derivada do R, eu vou ter que ΔR é m sobre raiz quadrada de 2me vezes ΔE. Né? A gente já fez esse problema aqui, por isso que eu estou indo rápido aqui. Né? Muito bem, então se eu pego esse problema, essa integração aqui nada mais é do que o volume elevado a n, então ômega de E de n, nada mais é do que o volume elevado a n. Esse é o resultado desse cara aqui. E esse cara aqui nada mais é do que a casca esférica, né? É o volume da casca esférica, que vai ser esse CD aqui, só que agora não é D, porque é 3N, o D é 3N. Então eu vou ter raiz quadrada de M sobre 2. Puxa, acho que eu vou ter que escrever mais abaixo aqui, que está muito curtinho aqui, né? Então, se você usa essas ideias, vocês vão ter que ômega de n vai ser igual a raiz quadrada de m sobre 2 vezes o C3n, onde C é dado por essa expressão aqui, né? 2m elevado a 3 meios de n, menos 1 meio, vezes o volume elevado a n. Esse volume elevado a n nada mais é do que o resultado dessa integral aqui. Né? Está percorrendo todo o espaço acessível, né? E o espaço acessível nada mais é do que o volume contido, que é o volume descrito pelo container. Você faz isso para n partículas, então você vai ter V elevado a n. Isso aí vezes a energia elevado a 3 meios de n, menos 1, vezes o ΔE. ΔE é um número arbitrário, que ele vai para zero. É um elemento teórico que eu tomo o limite indo para zero. Né? A primeira coisa que eu identifico aqui, a gente já tinha falado, é a dependência desse ômega com E. Isso aqui depende com E elevado a 3 meios de n menos 1. Né? Então, essa é a forma explícita do resultado, né, dado por essa questão de analisar via hipercasca esférica. Né? Esse é o resultado completo. Mas se você quiser aproximar um pouquinho para a gente, pelo menos, tentar enxergar a cara dessa função, a gente tem que esse número de microestados cresce exponencialmente com a energia. Então, quanto maior a energia, mais microestados acessíveis eu tenho para o meu sistema. Né? Então, essa foi a análise que a gente já tinha feito nas aulas anteriores.
O que eu queria agora é focar um pouquinho mais nessa questão mais completa aqui, né? Lembrando que eu estou na situação do gás ideal, né? E que eu tenho partículas que não interagem, consequentemente, né? Então, o que eu quero fazer, primeiramente? Né? Se eu tenho um número de microestados, dado por essa expressão que eu acabei de colocar, eu posso calcular a entropia. Quero calcular a entropia disso aí, né? E se eu faço isso, se eu extraio o logaritmo, depois se eu multiplico por KB, o que eu obtenho, né? Na verdade, eu vou colocar aqui, né? Eu tenho essa expressão e eu quero achar a entropia dele a partir dessa expressão aqui. Então, primeiramente, eu extraio o logaritmo desse cara, né? E o que eu obtenho, com algumas manipulações algébricas, é que esse meu... Eu não vou usar S, eu vou usar S. S é S sobre N, né? Então, meu S vai ser igual a... Se vocês fizerem o cálculo, eu não vou fazer isso, é só manipulação algébrica, mas vocês vão obter que o meu S vai ser 3 meios de KB log de U, onde U é igual a energia sobre N, né? Mais KB log de V, onde V é o volume sobre N, mais 1 sobre N log de C3N, mais 5 meios de log de N mais uma constante. Então, esse é o valor da entropia calculado para essa situação aqui, né? Para essa situação. Okay? Vocês lembram que... desculpa. Essa situação aqui é uma abordagem estritamente de mecânica estatística, né? De forma que eu calculei o número de microestados e aí usei o postulado da mecânica estatística, né, que relaciona o número de microestados com a entropia, e aí eu obtenho esse aqui. Então essa é uma formulação microscópica, é uma entropia microscópica, no sentido de que eu precisei analisar o comportamento das partículas para poder chegar nessa entropia. Quando eu tinha feito isso aqui usando a termodinâmica, ou seja, a partir de uma interpretação macroscópica, de uma interpretação fenomenológica do meu sistema, eu tinha chegado na seguinte entropia. Ó, pela termodinâmica, a entropia que eu tinha achado, que eu acredito que seja a real, uma vez que ela é baseada nas observações empíricas e fenomenológicas, né, macroscópicas, o que eu tinha achado eram 3 meios de KB log de U. Até aqui tá beleza, tá certinho, ó, tá aqui. O segundo termo eu tinha achado que era KB log de V, tá certinho, tá aqui também, tá? Só que aí eu chego numa constante. Então essa é a entropia da termodinâmica. A gente deduziu na aula passada, inclusive, né? E que é a que eu acredito que seja correta, uma vez que ela é baseada em, em uma abordagem fenomenológica. Então eu vou até cravar ela em pedra aqui, né, porque ela é o nosso gabarito. Eu espero que essa entropia acima aqui seja coerente com essa, certo? Só que o primeiro problema que eu percebo aqui é que aonde tem uma constante no meu gabarito, não tem exatamente uma constante, mas tem termos aqui que dependem de n. Olha só, C3n é um termo que depende de n. Tem um n aqui e tem uma constante aqui também. Tudo bem, mas eu tenho esse termo aqui que se tiver correta essa expressão,
esse termo aqui tem que se anular, certo? Tem que se anular para que não dependa de n, né? Então vamos pensar o seguinte, ó, o que eu posso variar aqui, né? Eu posso variar o 3. Como é que eu posso variar? O que eu espero que assuma valores que anule esse termo é o 3, é o C3N. E o C3N que eu estou procurando, vamos colocar aqui, ó, C3N desejado. Eu estou chamando de desejado porque não significa que ele é esse valor que eu vou colocar aqui. Mas é o que eu quero para que eu chegue nesse gabarito. Né? Aquela história do estudante que vai fazer a prova, e aí na prova tem a resposta, né? Mas só tem a resposta, aquelas questões de marcar X. O cara tá fazendo a conta lá, mas ele dá uma canchambrada lá para poder chegar no resultado que está ali na folha da prova. Né? Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou acanchobrar do tipo estudante tentando aconchobrar a equação dele para chegar na fórmula da prova. Tá? Mas depois eu vou tentar justificar isso aí para vocês. Por que eu vou fazer isso? Né? Ou melhor, por que eu tenho que fazer isso? Ou se há alguma razão para fazer isso? Primeiramente, eu vou pensar que existe um 3N que é o desejado. Não significa que é o 3N, o C3N que é realmente. Né? Só para lembrar aqui, o C3N C3N, pela definição, né, é 2π elevado a 3n sobre 2, na verdade é d sobre 2, né, dividido por gama, a função gama de 3n sobre 2. Esse é o valor real do C3n. Eu preciso calcular essa função gama aqui, né? Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Tá? Mas por hora, eu quero saber qual que é o valor que eu queria que esse C3n fosse, para que houvesse compatibilidade entre a entropia da mecânica estatística e a entropia da termodinâmica. Né? Então, o desejado ele tem que satisfazer a seguinte questão. Ele precisa ser tal que essa quantidade aqui seja zero. Essa quantidade aqui tem que ser zero. Ou seja, o C desejado é aquele em que 1 sobre n ele vezes log de C3n desejado vai ser igual a 5 meios, ou menos 5 meio, né? Menos 5 meio de log de n. Ou melhor, essa soma aqui tem que ser zero, né? Quando eu faço isso e isolo o C3n, ele vai me dar que C3n desejado vai ser igual a uma constante, eu vou chamar de A aqui, A é uma constante qualquer, hein? Elevado a n vezes n elevado a menos 5 meios de n. Certo? Esse é o desejado, não é o que eu. Não é exatamente o real, mas é o que eu quero. Tá? Eu espero que seja esse valor. Mas vamos ver, né? Vamos ver quanto que dá esse C3N na real aí mesmo, né? Vamos fazer o. Quer dizer, eu não vou fazer a conta aqui, mas eu vou dar as dicas para vocês de como fazer a conta. Como é que eu faço essa conta, né? Então eu tenho lá o C3N, o próprio, né? O cara mesmo, não o desejado, mas o próprio. 3n sobre 2, dividido por gama, 3n sobre 2. Em primeiro lugar, vocês vão mostrar para mim que gama de 3n sobre 2, isso aqui é a função gama. Né? Isso aí é igual a 3 meios de n menos 1 fatorial. Quero que vocês mostrem isso aqui para mim, usando aquelas propriedades da função gama e colocar aqui, provar usando propriedades da função gama e aproximação de Stirling.
A aproximação de Schiller me diz que o logaritmo de x fatorial é igual a x log x menos x, né? Para x grande. Tá? Então vocês vão usar essas duas propriedades aí para mostrar isso aqui para mim. Tá? E se vocês mostram isso aqui, vocês podem mostrar também que aí o C3N vai ser da ordem de uma constante, eu vou chamar de constante B aqui, elevado a N menos 3 meios de N. Esse é o valor real do C3N. B elevado a N, B é uma constante, N elevado a menos 3 meios de N. Se eu olho lá para o desejado, o C3N desejado, eu percebo que ele é quase igual, mas não é, né? Quase igual, mas não é. Aqui é menos 5 e aqui é menos 3. Esse é um problema gravíssimo, né, pessoal? Isso aí, não sei se vocês estão pegando, mas o fato é que esses dois números serem diferentes me mostra que a mecânica estatística não está mostrando o mesmo resultado da termodinâmica. A entropia da mecânica estatística não está compatível com a entropia da termodinâmica. Né? Vamos prosseguir um pouquinho mais aqui para a gente ver o que pode estar errado. Certo? Por exemplo, vamos tentar ver o quão diferente uma coisa é da outra. Né? Por exemplo, se eu pego esse C3N e divido pelo C3N desejado, ou seja, isso aqui vai ser B elevado a N menos 3 meios de N, dividido por AN, A e B são constantes, né? N menos 5 meios de N. Se eu brinco mais um pouco, eu vou ter B sobre A elevado a N, vezes N elevado a menos 3 meio mais 5 meio. Quanto que dá isso? Menos 3 meios mais 5 meios de N. Isso aqui, se não me engano, dá B sobre AN, elevado a N. 5 menos 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, N elevado a N. Uma coisa desse tipo. Se vocês brincarem um pouquinho mais e usando também aproximação de Stirling, mais uma vez, Stirling é uma puta de uma ferramenta, né? Se você usar Stirling aqui de novo, você vai mostrar que isso aqui nada mais é do que N fatorial. Mais uma tarefa para vocês fazerem aí na prova, né? Na prova de vocês. Mostrar que isso aqui, daqui sai no exponencial. Ou seja, o C3N dividido pelo C3N desejado é igual a N fatorial. O erro que eu cometo aqui está da casa do N fatorial. Né? O que significa isso? O que significa isso? Né? Deixa eu me organizar aqui com os meus papéis aqui, que já está começando a ficar bastante bagunçado aqui a minha mesa. Deixa eu só pegar aqui mais uma folha. O que eu estou dizendo aqui é que eu tive um valor de entropia da minha mecânica estatística. Entropia não, desculpa, do número de microestados, né? Que aparentemente está diferente que gera uma entropia que é diferente do gás ideal. Mas, aí eu vou dar uma daquele estudante que quer chegar no resultado que está escrito lá na prova, né? Se eu pegar esse cara e dividir ele por N fatorial, eu chego numa entropia S que é compatível com a termodinâmica.
Deixa eu explicar de novo aqui, né? Eu gostaria muito que vocês pegassem a ideia. Esse é o número de microestados que eu chego via mecânica estatística, que não fornece a entropia da termodinâmica. Certo? Essa entropia via mecânica estatística que gera uma entropia que não é compatível com a termodinâmica. Mas se eu der a cochambrada aqui e dividir esse ômega por n fatorial, eu resolvo o problema. Mesmo sem eu não sei por que eu estou multiplicando ou dividindo por n fatorial, mas a questão é, se eu fizer isso, a minha entropia é a entropia compatível com a termodinâmica. Isso aqui seria uma espécie de correção, né? Eu estou dando uma cochambrada para chegar no resultado correto. Mas o que isso significa, né? Agora já caminhando aqui para os momentos finais aqui da aula, né? O clímax da aula, né? Vamos dizer assim. Se vocês lembram lá na questão de arranjo e combinatória, né? Vocês lembram que vocês tiveram que estudar isso aí no começo do curso? Vocês lembram que quando eu tinha arranjo, por exemplo, N bolas dispersas em V caixinhas, né? Se as bolas são distinguíveis, ou seja, se eu coloco uma tarjeta na bolinha, em todas as bolinhas, eu vou ter um arranjo. O arranjo é quando eu tenho tarjetas na bolinha. Só que quando eu tiro a tarjeta das bolinhas e faço a mesma pergunta, né? Qual é o número de microconfigurações que eu tenho se eu tenho N bolas e V caixas? Isso aí é uma combinação. E a combinação pode ser obtida através do arranjo a partir da divisão por N fatorial. Da mesma forma que está sendo feito aí, né? Vou tentar explicar isso com um exemplo, né? A gente já falou sobre esse exemplo, mas eu acho que vale a pena a gente falar de novo. Suponha que eu tenha duas partículas, duas bolinhas, com tarjeta. E eu tenho 4 caixas aqui. Então eu posso, por exemplo, colocar uma bolinha aqui, a bolinha 1 aqui e a bolinha 2 aqui. Certo? Eu posso também colocar, usar essas mesmas configurações aqui, mas agora com a partícula 2 aqui e a partícula 1 aqui. Certo? Como eu tenho tarjeta, esse microestado é diferente desse microestado. Né? Só que se eu tiro a tarjeta, eu tiro fora também um microestado. Né? Eu vou ter uma situação desse tipo. Então, de duas microconfigurações, eu passo a ter apenas uma. Certo? A coisa fica mais evidente quando eu tenho 3 partículas. Suponha que eu tenha 4 caixinhas, assim como esse exemplo anterior aqui, só que eu tenho 3 bolinhas. Então, eu posso ter a primeira bolinha aqui, a bolinha 2 aqui, a bolinha 3 aqui. Ou eu posso, deixa eu fazer mais caixinhas aqui. Ou eu posso ter a 1 aqui, a 3 aqui, a 2 aqui. Ou eu posso ter a 2 aqui, a 1 aqui, a 3 aqui. Ou eu posso ter a 3 aqui, a 1 aqui, a 2 aqui. Ou a 2 aqui, a 3 aqui e a 1 aqui. Ou finalmente eu posso ter a 3 aqui, a 2 aqui e a 1 aqui. Eu vou ter 6 microestados possíveis. Desculpa, 6 microestados possíveis. O problema de 3 bolas sendo colocadas em quatro caixinhas, né? Na verdade eu posso ter outras configurações, né? Mas nesse contexto que eu tenho ocupado apenas a caixinha 1, a caixinha 2, 3 e a caixinha 4, eu tenho essas microconfigurações, que são todas compatíveis com uma única apenas quando eu removo a tarjeta, né? Então eu passo de 6 possíveis microconfigurações para apenas uma.
que é o caso quando eu removo a tarjeta, né? Então, esse número aqui seria o número de arranjo. O arranjo eu levo em consideração as tarjetas, né? São bolinhas que têm tarjeta. Mas, numa situação que eu removo as tarjetas, eu tenho uma combinação. E a combinação nada mais é do que o arranjo dividido por n fatorial. E agora, por que eu estou contando essa história, né? Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu tive uma situação que eu tinha um ômega, mas para chegar no resultado correto, eu tive que dividir por n fatorial. O que esse exemplo está me dizendo? Esse exemplo aqui está me dizendo que ou pelo menos está sugerindo, né? Que nesse caso aqui, eu estou considerando as informações das partículas. Seriam como se fossem partículas distinguíveis. Cada partícula tem uma tarjeta. Quando eu divido n por n fatorial, significa que eu estou lidando com partículas indistinguíveis. No sentido de que eu não posso dizer qual que é a partícula que eu estou analisando ali. Se é a partícula 1, partícula 2, partícula 3. Eu tiro a distinguibilidade das partículas. Isso não faz o menor sentido se eu estou analisando sob o ponto de vista clássico. Né? Então, esse aconchambramento que eu coloquei aqui não faz sentido sob o ponto de vista clássico, mas vai fazer total sentido quando eu pensar quanticamente o meu sistema, no sentido de que eu não consigo saber a posição ou velocidade de uma partícula simultaneamente. Né? Então, tem uma questão aqui associada ao princípio da incerteza que me leva à indistinguibilidade das partículas. Né? E só considerando isso, eu consigo fazer com que a mecânica estatística do gás ideal chegue no mesmo resultado que eu acredito ser o resultado correto, que é o resultado da termodinâmica. Né? Somente considerando a indistinguibilidade das partículas que eu consigo chegar na compatibilidade entre mecânica estatística e termodinâmica. Né? Muito bem, pessoal, gostaria de finalizar então. Acho que por hoje é só. Vou ligar aqui minha câmera aqui, né? Vou interromper aqui a gravação, certo? Deixa eu interromper aqui.